Palavra abençoada, o pastor Wellington ministrou agora há pouco. E quando ele estava falando de milagres, daquilo que Deus tem feito neste lugar, aí ao longo dos anos, ele estava ministrando e veio algo na minha mente, né? Uma lembrança de algo extraordinário que Deus fez neste lugar. Há muitos anos atrás, tinha um bar que ficava de frente aqui da igreja. E às vezes ficava aquela competição, né? Era o som da igreja e o forró vindo de lá. E um dia, uma moça, né, uma jovem, ela estava tomada pelos ciúmes, porque o namorado dela estava com uma outra mulher neste bar. E ela maquinou na mente dela como que ela ia fazer, a forma como ela ia matar, ia tirar a vida dele. E ela pensou, eu vou entrar, vou pegar uma garrafa, vou quebrar no balcão e vou espetar na barriga dele. No momento que ela vai, com todo esse ódio, com toda essa fúria, passando na frente da igreja, irmãos, eu estava pregando a palavra de Deus neste lugar, e ela falou que, sem entender, ela se sentiu atraída para a igreja, ela foi sendo puxada, falou que uma mão pegou ela pela cintura assim, e começou a puxar, e ela olhava e não via ninguém. Quando ela se deu por conta, ela já estava aqui na frente com as mãos levantadas para receber Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Deixa eu contar mais uma. Isso aqui talvez o irmão Márcio vai lembrar. Um dia um rapaz também estava cheio de drogas. Eu imagino eu que ele estava cheio de drogas. E ele estava armado e ele disse assim, estava passando aqui na rua. E ele falou assim, que estava muito doido e que ele ia, não sei, o diabo colocou no coração dele para ele entrar aqui e sair dando tiro. Olha que loucura. Ele entrou neste lugar, a palavra estava sendo pregada, ele ficou assim, ó, sem força nenhuma, desse jeito, escutou o culto inteiro, e Jesus fez uma obra na vida dele, porque tempos depois ele estava dando testemunho em outra igreja, dizendo, eu entrei naquela igreja querendo bagunçar, mas olha, eu não consegui fazer nada. Quando eu olhei para aquele pregador e eu escutei a palavra que estava sendo pregada, ele ficou sem reação e sem forças nenhuma. O diabo ficou amarrado, acorrentado, e aquela vida foi liberta, e já estava, naquela época já estava dando testemunhos por aí daquilo que Deus fez na vida dele. E ele ainda disse assim, mostra isso que vai lembrar, eu dou graças a Deus e ao pastor Adailton, porque através da vida dele, Deus mudou a minha. Então, queridos, tem coisas que acontecem que a gente só fica sabendo pela boca dos outros. Diga, Deus é real. Amém? Você crê no poder de Deus? Você crê que Jesus está aqui? Aleluia. Ele vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida, no nome de Jesus. Quero chamar a mulher mais linda das nações da terra, apóstola Eliane. Ela está com a responsabilidade de ministrar neste domingo, neste lugar. Gente, culto das 8 foi uma grande bênção, e o Senhor também vai liberar essa bênção sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, quero te agradecer, meu Deus, porque se o Senhor já falou até agora, mas vai falar muito mais. Use a tua filha na unção e no poder do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graça e paz, igreja linda do Avivamento. Coisa boa estarmos na casa do nosso Pai, não é verdade, queridos? Deus seja louvado. Abra suas Bíblias em Apocalipse 3. Abriram as suas Bíblias? Em Apocalipse 3. A gente vai ler a partir do versículo 15, mas antes de ler, eu gostaria de compartilhar algo com vocês que me deixou um pouco triste há uns dias atrás. Uma pessoa muito querida minha, não mora aqui nesse estado, mora em outro estado. E essa pessoa, ela é uma pessoa muito instruída, já tem várias faculdades, e é um psicólogo. E ele já, na psicologia, ele já fez muitos estudos em várias áreas. E agora esse último estudo que ele fez dentro da psicologia, e quando o Adailton pegou e mostrou para mim, me deu uma tristeza muito grande, porque ele é conhecedor da palavra já há muito tempo, que ele é evangélico, né? Então já conhece há muitos anos mesmo.
Eu me converti no ano de 93, já tem um pouquinho de tempo também, né? E ele tem bem mais tempo do que eu. E nesse curso é de hipnose. E eu sei, se falar para você hipnose, o que vem à sua mente? Eu nunca fiz um estudo sobre a hipnose, mas eu sei que não é algo legal. Quando você ouve a palavra, está hipnotizado, então está enfeitiçado, né? Geralmente vem isso na nossa mente. Então a gente sabe que, como servo de Deus, e nós e vocês que estão na escola, ou fazendo alguma faculdade, alguma pós, não sei, algum estudo que você está fazendo, nós precisamos ter muito cuidado, porque em algumas situações entra muito misticismo dentro de algumas áreas. Eu me recordo que no ano de 92, eu tinha 22 anos, e eu fiz alguns cursos no SENAC, e eu trabalhei numa clínica de fisioterapia. Eu não era fisioterapeuta, mas eu era auxiliar de fisioterapia, hoje nem existe mais. E dentro da fisioterapia, eu fiz alguns cursos de massagem. Eu fiz massoterapia, eu fiz a massoterapia desportiva, estética e a terapêutica. Só que eu me especializei na terapêutica, isso há muitos anos atrás. E dentro desse setor aí da massagem, que é algo simples, eu fiz algumas massagens orientais, que foi Do-in e Shiatsu na época. E nesses dois cursos, o que entrava de misticismo, eu não era crente, mas tinha muita coisa que hoje, conhecendo a verdade, não agrada a Deus, né? E com isso, quando o Adailton me mostrou, e mostrou ele tirando foto lá com o professor já até vestido de, sabe, bruxo, né? De feiticeiro, sei lá, mas me deu uma tristeza muito grande. Porque eu pensei, puxa vida, Deus tem abençoado tanto essa pessoa, porque financeiramente ele é muito abençoado. Tem abençoado tanto, já tem feito tantas coisas, e por que agora ele está fazendo isso que não cabe a nós que servimos ao Senhor? E me deixou muito triste, mas a alegria do Senhor é a nossa força, e o Senhor, ele nos renova. E o tema da ministração de hoje é inversão de valores. Sabe, queridos, quando eu me converti em 93, que eu tive uma experiência, um impacto com o meu Jesus, eu pedi algo para Ele. Eu disse para Deus, Deus, eu quero ser sempre constante contigo, porque eu já, daqui até os anos que passaram, eu me converti com 23 anos, né? Eu fui tão inconstante. Eu comecei tantas coisas e eu não concluí. Eu queria hoje uma coisa, eu começava a fazer, de repente não é isso, eu ia para outra. Mas quando eu encontrei Jesus, eu pedi, Deus, tira isso de mim. Porque a experiência que eu estou tendo é tão tremenda, tão sobrenatural, que eu não quero nunca perder. Então, que eu seja constante, eu não quero perder, sabe, esse amor e essa paixão por o Senhor. E eu garanto para vocês que até hoje nós estamos no ano de 2022. Falta um ano para fazer 30 anos que eu sirvo ao Senhor. E durante todo esse tempo que o Senhor guarde a minha fé, guarde a minha vida, porque é o que eu mais prezo e o que eu mais temo. Eu nunca quero perder esse fogo, esse calor, essa paixão. E hoje continua da mesma forma, por que não dizer que é até mais intensa. O Senhor, Ele é bom e sempre Ele nos ouve. Amém? Glória a Deus. Vamos agora para a leitura da palavra. A palavra, eu vou ler a partir do 15, tá? Apocalipse 3, 15. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio, nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Diga misericórdia. Queridos, nós estamos lendo aqui Apocalipse, que aponta o porvir.
E essa igreja, a igreja de Laodiceia, se parece muito com muitas igrejas hoje. Nós precisamos ter cuidado para não sermos iguais à igreja de Laodiceia. E Laodiceia significa direito do povo. Nessa igreja, a opinião do povo, o que o povo discutia e o que o povo decidia, valia mais do que a palavra de Deus. Tinha mais peso do que a palavra do Eterno. E nós sabemos que não é dessa forma. A palavra de Deus, ela é correta. E o que está na palavra é certo. Amém? Nós precisamos da palavra. Nós precisamos da letra. Mas eu digo algo para vocês. Somente a letra não basta. Precisamos do Espírito. A palavra e o Espírito. Você lê a palavra e o Espírito te convence. O Espírito te mostra que é a verdade. Então nós precisamos da palavra, da letra e do Espírito. Porque é o Espírito que faz com que nós venhamos nos converter dos nossos maus caminhos. E essa igreja, ela já tinha experimentado, deu grande mover, mas ela estava deixando o Senhor Jesus do lado de fora. Jesus não estava mais dentro da igreja. Jesus estava do lado de fora. E Jesus, se você continuar a ler, Jesus começa a apelar para o individual. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e farei morada, e contigo cearei, né? Então, queridos, essa igreja que tinha tudo, de bens materiais não lhe faltava nada, mas era uma igreja pobre, miserável, que não tinha mais o fogo de Deus dentro do coração daquelas pessoas, porque Jesus estava do lado de fora. E como tem sido a nossa vida hoje? Como você tem andado na presença de Deus? Como eu tenho andado na presença de Deus? Eu preciso ser uma pessoa fervorosa, porque a palavra me instrui para isso. A palavra me ordena isso, que eu preciso ser quente, fervorosa. O fogo precisa queimar no teu coração, meu irmão. Se o fogo não está queimando, se você não tem paixão, algo está ali fora do lugar e você precisa ajustar. Você precisa, se voltar para Deus e deixar Deus fazer coisas grandes e maravilhosas na sua vida. E existem algumas atitudes nossas que nos levam a inverter valores. Eu havia falado dessa pessoa muito amada, minha, da minha família, que fez essa opção, inverteu alguns valores. E quantas vezes nós temos trocado aquilo que é eterno por aquilo que é perecível. Então, a palavra do Senhor nesta manhã é para você. Primeiramente, Deus falou comigo, e como falou, e continua falando. Não inverta valores. Não inverta valores. Sabe, queridos, Jesus, certa vez, ele contou uma parábola, que essa parábola está lá em Mateus 13. Abra sua Bíblia em Mateus 13, a partir do versículo 44. Mateus 13, 44. Veja só a parábola, essa parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Oh, aleluia! Jesus, Ele é esse tesouro. Você que já tem esse tesouro em você, não troque esse tesouro por nada nesta vida. Não troque esse tesouro por nada neste mundo.
porque nada se compara ao amor do Senhor por a sua vida, ao amor de Deus por a minha vida. Como nós somos negligentes, como nós temos entristecido o Espírito Santo através das nossas atitudes. Eu trouxe para a minha vida algo que todos os dias eu gosto e eu faço isso, é avaliar o meu dia, como foi o meu dia. Porque tem dia que é um dia difícil, é um dia mais desafiador do que os outros. E nesse dia que é mais desafiador do que os outros, às vezes nós negligenciamos. Às vezes nós negligenciamos o nosso tempo maior de oração. Às vezes nós negligenciamos naquilo que nós falamos, falamos o que não devemos, fazemos o que não devemos em algumas situações. Mas, queridos, se isso acontecer, se for esse acidente na sua vida, antes de você deitar, faça uma reflexão. Coloque a sua vida diante de Deus e diga: Deus, me perdoe, porque hoje foi tão agitado e eu não tive tempo, e hoje foi tão agitado que sem perceber, sem querer eu falei, eu magoei, eu me comportei de uma forma que não era devida. E se arrependa naquele momento e peça perdão para Deus, para que no dia seguinte você faça as coisas diferentes. Porque se nós agirmos dessa forma, queridos, nós sempre estaremos quentes, fervorosos diante de Deus. A falta de renúncia é uma atitude dessas, sabe? Que nos faz sermos mornos. Quando você não renuncia a algumas coisas. E quem conhece a Jesus, quem já nasceu de novo, precisa renunciar sempre, 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 sempre. Não existe uma vida com Deus fervorosa sem renúncia. E deve haver essa renúncia de todos nós. Porque senão nós não teremos tempo para nos relacionarmos com Deus. E se não tivermos um relacionamento íntimo com o Senhor, todas as outras coisas que nós fazemos não têm importância. Não vão te garantir salvação. Não te garante salvação. Por mais que você faça, que trabalhe para Deus, que faça tudo. Mas se não tiver o relacionamento com Deus, se você não renunciar a algumas coisas para ter o teu secreto com o Senhor, para ter o teu particular com Deus, não vai valer a pena quando chegar no final. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Nós precisamos renunciar ao conforto da nossa casa. Nós precisamos renunciar em muitas ocasiões, muitas coisas que nós gostamos de fazer, por amor ao Evangelho, por amor a Deus. Porque você é luz do mundo, eu sou luz do mundo, eu sou sal da terra. E a luz, ela não pode ficar num lugar escondido, ela tem que resplandecer. Nós precisamos sair, nós precisamos proclamar esse reino, nós precisamos fazer, sabe, algo para que as pessoas, para que aqueles que estão perdidos se acheguem ao Senhor. Não tem como sermos fervorosos, sermos quentes, sem amar os perdidos. Não tem, amados. Não tem como. Então diga: eu preciso renunciar. E você sabe, dentro de você, o que é que você precisa renunciar. Dentro de você, você sabe: eu não sei não. Espírito Santo, traga agora ao teu coração. Traga agora a sua memória. Você sabe o que você precisa renunciar, porque às vezes a gente só gosta daquela parte, né? Vou receber 100 vezes mais porque eu vim para Jesus. Glória, agora eu vou prosperar. Agora tudo vai dar certo. Deus tem prosperidade? Amém, tem. Deus é dono do ouro. Deus é dono da prata. Deus tem tudo. Mas não somente o que Ele pode nos dar. Nós precisamos, em primeiro lugar, daquilo que Ele é. O que o Senhor Ele é para você. O que Ele representa para você. Você precisa da face do Senhor. Eu preciso da face do meu Deus. Sabe, queridos, quando você
de repente, numa noite tão linda, quem já saiu, foi num lugar assim, um pouco deserto, num sítio, num lugar assim, quando chega a noite você olha para o céu, é tão lindo, aquela lua, as estrelas, aquilo é tão lindo, é tão maravilhoso, e você olha para a imensidão, para aquela que você não vê fim, e eu quero te dizer que Deus é maior do que o céu, Deus é maior, Deus é infinito, e Ele te ama, e Ele me ama. E por causa disso, por causa desse amor que me constrangeu, é que eu sirvo a esse Deus. E eu creio que é por causa desse amor que te constrangeu. É por isso que você serve ao Senhor. Se você estar aqui, mas você ainda não teve ainda um impacto, um encontro com esse amor, eu quero te dizer que se você estiver hoje, nessa manhã, com teu coração aberto, esse amor vai pegar você. Vai inundar o teu ser. E você vai sentir somente aquilo que quem já recebeu sabe do que eu estou falando. Sabe quando você inspira e expira, e toda a tua carne treme, e toda a tua carne louva a Deus em gratidão por aquilo que Ele já fez na tua vida. E por aquilo que Ele tem feito, que mesmo num dia de muito cansaço, e você tira aqueles momentos para o Senhor, e você sente isso que eu estou falando para você, a sua carne toda tremer, e você sente o Senhor em você, e daqui a pouco sai todo aquele cansaço, toda aquela, sabe, aquela fadiga, sai tudo aquilo. Porque o Senhor faz isso, porque nos braços do Senhor nós encontramos descanso. Nos braços do Senhor, uma alma aflita, uma alma que sofre, ou uma mãe aflita, ou um pai aflito, ou um esposo aflito, uma esposa aflita, nos braços de Deus encontra conforto. E é por saber que esse Deus, Ele é tão maravilhoso, e que se importa tanto conosco, e Ele é tão grande, e Ele é tão magnífico, que nós nos rendemos a Ele, e nós precisamos desse fogo queimando dentro dos nossos corações. Nós precisamos que essa labareda cresça. De vez em quando eu leio alguns artigos de um pastor muito abençoado, que é uma bênção, e eu li uma frase, e essa frase ela impactou a minha vida, porque é o que eu tento, com todas as minhas forças, viver. É ter fome de Deus, sabe? E sede de Deus. Isso é o que eu mais anseio. Na minha vida, é o que eu mais anseio, é isso, é fome e sede de Deus. E ele tem uma frase onde diz assim, que Deus não procura famosos, Deus procura famintos. Oh, aleluias. Que o Senhor possa te encontrar, meu irmão. Que o Senhor possa te encontrar, minha irmã. Você faminta, você faminto, você tendo sede de Deus. Oh, aleluias. Em Mateus 19, 29, vamos ler o que diz Mateus 19, 29. Diz assim, aleluias, glórias a ti, Senhor. Mateus 19, 29. Tu és bom. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Não inverta valores. Examine o seu coração. Tem algo que está tomando o lugar de Deus? Não permita. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Porque quando você coloca o Senhor em primeiro lugar, você vai ser o melhor esposo, você vai ser o melhor pai, você vai ser o melhor funcionário, o melhor servo, uma melhor professora, um melhor profissional. Se o Senhor, Ele estiver em primeiro lugar. Então, jamais troque os valores, jamais inverta os valores.
lembre da palavra de Deus, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Outra atitude que pode me tornar uma pessoa morna, vontade própria. A inclinação, sabe? Aquela inclinação para vivermos somente para satisfazer a nossa vontade. Isso pode causar essa frieza ou deixar você uma pessoa morna. Provérbios 16:25 diz: que há um caminho que parece correto ao homem, mas o seu fim conduz à morte. É o que acontece quando nós buscamos demais a nossa vontade própria, sabe? Quando você quer demais a sua vontade própria, você esquece de colocar diante de Deus, de buscar na palavra, de colocar em oração se é aquilo que Deus quer para você. Aí você vai e faz, e daqui a pouco você volta chorando. Poderia ter evitado, mas não consultou, colocou a tua vontade em primeiro lugar. E não pode ser assim nas nossas vidas, porque senão vai nos levar à morte. Parece correto, não é? Parece perfeito, mas eu fui sem pedir, sem olhar para nada, sem ouvir conselho, sem ler a palavra, sem orar, e daí não foi aquilo que eu imaginava. Aí traz dor, traz tristeza, traz lamento, mas o Senhor, Ele é maravilhoso, e Ele está aqui, e Ele quer tratar conosco, e Ele nos diz nesta manhã: não faça dessa forma, faça de uma forma diferente, faça da forma que eu designei para você, que eu quero que você faça, e você vai encontrar na palavra e na sua vida de oração e nos bons conselhos, porque você tem pessoas confiáveis que você pode se aconselhar com elas, amém? Quantos estão entendendo? Então, ainda para completar essa parte, parte da vontade própria, em Gálatas 5, do 16 ao 21, diz assim: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Portanto, a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não consegues fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções ou partidarismos, e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos adverto, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus. Nós temos um Deus que Ele é poderoso, e que Ele molda e que Ele nos transforma. Quem vai transformar você não é a hipnose, é de uma forma racional que você busca a Deus, é de uma forma racional que você se enche do Espírito Santo, e é de uma forma racional que você ora ao seu Deus e apresenta a Ele: Senhor, muda o meu coração, porque hoje, Senhor, eu senti raiva, hoje eu senti vontade de bater, hoje eu quis bater, ou até mesmo se você foi e agrediu, hoje eu agredi, hoje eu bati, Senhor, me perdoa. Pai, muda a minha vida, tira esse meu coração duro, meu Deus, que sempre está ali, lutando, porque o Senhor me pede para fazer algo, e eu, sabendo o que o Senhor quer que eu faça, eu vou lá e faço diferente. Senhor, quebranta, Senhor, quebra esse vaso, e faz o vaso novo. E o Senhor, Ele faz, queridos. Mas você, nós precisamos nos posicionar em Deus.
Nós precisamos agir e entender, não achar que já temos tudo, como a igreja de Laodiceia. Eu tenho tudo, não tenho falta de nada. Queridos, se eu tenho Deus hoje, eu preciso buscar cada vez mais, amém? Se você tem o Senhor hoje na sua vida, cada dia mais você precisa. Se eu tive uma experiência hoje, amanhã eu quero mais do Senhor. Então não posso estar satisfeita. Tenho que estar grata, mas eu preciso sempre querer mais do Senhor. Porque se eu não quiser sempre mais de Deus, essa labareda não vai aumentar. Ela vai estacionar. Você vai ficar ali, como que engessado. E nós precisamos desse renovo a cada dia. Então, cada dia nós precisamos mais do Senhor. Cada dia a igreja precisa desfrutar mais da presença de Deus. Cada dia a igreja precisa orar mais. Como está sendo a sua vida de oração? Como que está sendo a tua vida com Deus? Quando a igreja tem momentos de oração, você participa? Oh, aleluia, Jesus. Nós precisamos orar sós na nossa casa, sim, temos o nosso momento, mas nós precisamos orar também com os nossos irmãos. Você tem alguém que você que é solteiro, você tem um parceiro de oração? Lá em Santa Isabel, a obra está ainda começando agora, glória a Deus, Deus tem nos dado vidas, mas as pessoas estão trabalhando e na quarta-feira, a minha companheira de oração, glória a Deus que arrumou um emprego. Mas aí eu estou lá só agora, né? Já estou pedindo, Senhor, manda a companheira de oração, porque é ruim você estar na igreja sozinho orando. É bom, sim, para você é maravilhoso, mas você sabe que o Senhor pode mandar pessoas, não sabe? E queridos, é maravilhoso, imagina, tenho certeza que se eu morasse aqui perto, todos os dias eu estava aqui no Fruto Fiel. Porque quando eu falo de oração, meu coração queima. Quando eu venho, que eu fico aqui na minha mãe, quando é no dia seguinte, eu já venho ali do Tijuco, venho e participo desse momento de oração. Porque se a gente não ora, queridos, eu sei que muita gente ora em casa, mas tem a sua oração em casa e tem a oração no templo para quem tem disponibilidade. Não fique em casa. Renuncie a alguma coisa sua e venha orar. Porque a igreja precisa, todos aqui precisam, amém? Das orações uns dos outros. Eu preciso da oração de vocês. Eu preciso, meu esposo precisa, o meu lar precisa. Assim como vocês também precisam. Então nós precisamos estar juntos para orarmos uns pelos outros. Quantos estão me entendendo? Aleluia. Então quem tiver sem trabalhar, com falta de emprego, né? Quem estiver precisando de emprego, porque trabalho nós temos direto, né? Principalmente a mulher, em casa não falta trabalho. Mas quem precisar de um emprego e por enquanto não está empregado em firma, em algum lugar, vem orar. Tenho certeza que em menos de um mês a porta já vai se abrir para você. E aí você vai continuar a oração, né? Indo para o seu trabalho, na sua casa e nos dias que você puder também. Então, outra coisa que pode nos tornar mornos, já coloquei a vontade própria e interesse próprio. Lucas 15. Vamos lá, já estou quase encerrando. Lucas 15. Vamos ler o que a palavra diz em Lucas 15, a partir do versículo 11. Lucas 15, 11. A parábola do filho pródigo, né? Todos conhecem essa palavra, mas a palavra de Deus se renova a cada dia. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Quando nós olhamos para essa parábola do filho pródigo, ele pede a parte da sua herança antes do seu pai falecer. Ali estava como se o filho estivesse desejando já que o pai morresse logo. Vejam as atitudes
desse filho. Ele não se importou em nenhum momento com o seu pai, com os sentimentos do seu pai. E às vezes a gente tem agido assim. Às vezes a gente não se importa nem um pouquinho com os sentimentos do nosso Deus. Nós queremos. É o eu e a vontade do Pai. O que é que Deus quer? Quais são os sentimentos do Pai? Se eu faço isso, como que eu deixo o coração do meu Deus? Se eu faço aquilo, como que vai ficar o Espírito Santo que está na minha vida? Vai ficar entristecido? Então, queridos, é momento de olhar para Jesus e não inverter valores. Que os interesses do Pai sejam os meus interesses. O jovem rico: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Cumpre lá os mandamentos. Não mata, não rouba, não adultera, honra o teu pai, honra a tua mãe. E o jovem: tudo isso eu faço. Mas o Senhor conhecia o coração daquele jovem. Como o Senhor conhece o teu coração e conhece o meu coração. Ele sabe o que está aí dentro e que precisa sair para dar lugar a Ele. E Jesus diz: vende tudo que tens e dá aos pobres. Aquele jovem rico, ficou triste e saiu de fininha, porque era dono de muitos bens. Muitos bens. Queridos, o Senhor quer teu coração, o Senhor quer o primeiro lugar da tua vida e quer você por inteiro, não somente o teu coração. Ele quer você por completo. Por completo, Deus quer. Deus quer te prosperar? Sim, porque Davi era muito próspero, mas o Senhor reinava no coração dele. Sempre que Deus nos pede algo, Ele tem coisas maiores para te dar. Mas jamais essas coisas maiores podem tomar o lugar que é dele. Não faça daquilo que Deus te deu o teu amuleto. Não faça daquilo que Deus te deu o teu Deus. Porque quando nós fazemos isso, aquilo que era bênção passa a ser maldição. O quê? Até algo que Deus me deu pode ser... Tudo que Deus dá não acrescenta dores, mas você precisa saber usar. Se o que Deus te dá está tomando o lugar que é de Deus, corre para Jesus e diz: Senhor, não é assim que eu quero ser. Senhor, não é assim que eu devo ser. Ajuda-me. E com certeza o Senhor vai te ajudar e vai me ajudar. Você crê dessa forma, meu irmão? Então não inverta os valores jamais. Fique sobre os seus pés. Fique sobre os seus pés. Deus tem lindas coisas para nós. Deus tem algo maravilhoso para nós. Mas nós precisamos renunciar tudo aquilo que nos afasta dele. A nossa comunhão com ele, a nossa intimidade com o Senhor, a sua fome, a sua sede que você tem por ele. Nada pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Então não inverta valores. Coloque a mão no teu coração. O Senhor, Ele está aí pertinho. O Espírito Santo está na sua vida. Então apresenta o teu coração para Deus. Apresenta o teu coração. Deus, Ele é tão maravilhoso. Ele é tão lindo, queridos, que do jeito que você estiver, com o coração arrebentado, com o coração ali cheio, sabe, de tantas coisas, Deus nessa hora Ele pode limpar e Ele pode derramar dentro do teu coração o bálsamo dele na tua vida, o refrigério, o sossego, o descanso, a alegria. Você sabia disso, que Deus Ele pode te dar uma alegria tremenda, que todo esse estado seu de tristeza, se você quiser, vai sair totalmente. E se você entrou aqui na casa do Senhor com algo dentro de você que estava te fazendo sofrer, apresenta diante de Deus e diz: Senhor, eu renuncio, porque eu creio na tua palavra, eu creio que a minha alegria vem do Senhor. Então eu abro mão, Senhor,
Eu abro mão, Senhor, dessa tristeza. Eu abro mão. Fecha os teus olhos e comece a orar. Fecha os teus olhos e comece a orar. Espírito do vivo Deus. Espírito do vivo Deus, eu sei, Senhor. Eu sei que o Senhor quer operar grandes coisas nas nossas vidas. Eu sei, Senhor. Eu sei que nós precisamos mais de Ti. Eu sei que essa fome precisa aumentar, que essa sede precisa aumentar, que a paixão que sentimos por Ti, ela precisa aumentar, que as prioridades, Senhor, devem ser colocadas em ordem. Oh, Deus querido, Deus poderoso, a nossa vida é Tua, o nosso viver é Teu, a nossa família pertence a Ti. Oh Deus, o nosso trabalho pertence a Ti, as vidas, as almas pertencem a Ti, e o Senhor é o único que tem acesso aos nossos corações. Mas nós não queremos viver somente, Senhor, de um instante de impacto, não. Nós queremos que toda a nossa vida, todo o nosso viver, todos os anos da nossa vida, todos os dias sejamos impactados